Bom dia, meninas. Bom dia. Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Marina Andrade, eu tenho várias versões. Eu sou advogada, sou especialista em propriedade intelectual, em direito digital, em direito internacional, sou mentora também. Eu tenho uma formação que é voltada para jovens advogados e estudantes de direito, que eu ensino a prática do registro de marcas e patentes. E, como uma obediência a um chamado, hoje também sou estudante de teologia. Sou esposa do Lucas, para quem, né, eu troquei figurinhas aí, me casei em 93 dias. Ele já era meu namorado, né? Casei com o meu melhor amigo, com o amor da minha vida. Por enquanto sou só mãe de pets, tenho Miloca, sou corredora também, é a forma como eu cuido da morada do meu espírito, e amo viajar. Amo. Inclusive eu e meu esposo temos um canal de vlogs de viagens no YouTube. O espaço para vocês. Mas vamos lá, contar minha história para vocês. Eu sou filha única, sou neta única, eu venho de uma família materna muito pequena. E sempre desde pequena eu fui aquela aluna, ótima aluna, mas fala demais. Sempre fui muito falante, sempre tive a facilidade com a comunicação. Porém, eu tive muita dificuldade quando eu fiz os 18 anos, e aí? O que eu vou fazer na faculdade? Eu era uma adolescente. E durante muitos e muitos anos, eu ficava procurando o meu propósito. Eu gosto muito de estudar, me formei, fiz diversas especializações, mas ainda assim faltava o propósito. Eu voltava na sexta-feira para casa com a sensação de que eu estava fazendo um trabalho de enxugar gelo. E eu comecei a me questionar: pai, por que o Senhor me criou? Até que no ano de 2022, no outubro de 2022, eu despedi da minha mãe, eu devolvi ela para o Senhor. E a partir daquele dia, eu fiz um questionamento. Se eu morresse naquela data também, o que eu teria deixado de herança na vida daqueles que cruzaram o caminho comigo? E foi aí que a parte do trabalho começou a me incomodar cada vez mais. Porque eu falava, eu faço o meu trabalho, mas se eu deixar de habitar essa terra aqui hoje, eu não mudei a vida de ninguém. Eu não consegui transbordar positivamente na vida de ninguém. Aquela pessoa, ela não saiu transformada. Qual foi a herança que eu deixei aqui na terra? Deus me criou para mais do que isso. E entrei num questionamento. Paizinho, por que o Senhor me criou? Eu acreditava que eu tinha um relacionamento muito íntimo com Deus. Eu só fui descobrir no deserto que eu não tinha. Nesse período de adoecimento da minha mãe, nesse período de tratamento, nesse período que ele me levou para o íntimo junto com ele, para me ter intimidade. E Deus, ele sempre se comunica comigo através da palavra dele. E aí, através, lá em Provérbios, ele me mandou, né, como mensagem: muitos são os planos no coração do homem, mas os que prevalecerá é o propósito do Senhor. Eu tinha diversos planos, eu tinha diversos sonhos, mas ainda assim faltava o propósito, ainda assim faltava aquela coisa que sentava o coração, que me dava alegria de acordar todos os dias para poder viver. E aí eu me debrucei na palavra do Senhor, me debrucei na palavra dele, descobri o desenvolvimento pessoal e mergulhei no desenvolvimento pessoal, e as respostas começaram a aparecer. E há 210 dias atrás, Deus, ele me chamou para poder fazer, né, um chamado mesmo. Filha, você já tem um relacionamento comigo, você se comunica muito bem, você consegue explicar a minha palavra de uma forma desconstruída, como você já faz com a minha profissão. Por que você não está fazendo isso ainda na vida das outras pessoas? Por que você ainda não está evangelizando as pessoas que estão ao seu redor? E aí vinha a crença de capacidade. Acho que não, JC. Ainda não estou pronta, não. E ele foi me incomodando no bom sentido. E há 210 dias atrás, eu decidi ser obediente ao chamado que ele me fez. E
como, né, minha vida hoje ela é baseada no chamado dele, não poderia ser diferente. Reflexão que nós iremos fazer aqui está na palavra dele. Não sei se vocês conhecem Parábola dos Talentos. Alguém conhece? Parábola dos Talentos, ela está lá em Mateus 25, a partir do 14. Diz o seguinte: e também será um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um, ele deu 5 talentos. A outro, 2. E a outro, ele deu 1. E aí pega isso aqui. De acordo com a sua capacidade. Então, ou seja, esse senhor, ele conhecia os seus servos. Ele confiou a um 5, a um 2 e a um de acordo com a sua capacidade. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou e ganhou outros 5. Também o que tinha 2 talentos fez o mesmo e ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido apenas 1 talento, ele saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então, pegando alguém faz isso? Alguém tem feito isso com os talentos que o Senhor lhe confiou? Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos, ele volta. E aí ele vai fazer o acerto de contas com ele. O que tinha recebido 5 talentos, fala com ele: olha, senhor, o senhor me confiou 5, eu fui lá investir, e aqui, toma aqui mais 5, 10. E aí o senhor respondeu: muito bem, servo, bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e por isso, no muito, eu vou lhe pôr. Venha e participe da alegria do seu senhor. E aí, foi o que tinha recebido os 2 e fez a mesma coisa. Senhor, você me deu 2 aqui, eu investi, recebi mais 2, toma aqui 4. E aí, o mesmo ele responde: muito bem, filho fiel, você foi fiel no pouco, então no muito eu lhe porei. Venha para se alegrar comigo. E aí ele vai chegar no servo que ele tinha confiado, de acordo com a sua capacidade, apenas 1 talento. E aí ele responde: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo, escondi o talento no chão. Veja aqui, está o que lhe pertence. E aí o senhor se zangou e respondeu para ele: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado ao menos o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu pelo menos recebesse os juros. Tirem o talento dele e entregue ao que tem 10. Pois a quem tem mais lhe será dado. E ao que não tem, que é o que não soube aproveitar, lhe será tirado. E lance fora esse servo inútil. E aí, algumas fichas deram uma despencada? Uau! A palavra do Senhor, às vezes, a gente não precisa de muito conhecimento, de estudar para poder entender. É bem dinâmico se a gente parar para poder, sentar com carinho, para poder entender o que nosso Pai está querendo falar conosco. Quando você recebe um presente de uma pessoa que você ama muito, 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 o que você faz com esse presente? Algo que você gostaria muito. Eu uso. O que vocês fazem? Antes eu guardava, hoje eu uso. Também. Tem Imediatamente. gente que pega esse presente, vai lá e guarda lá no fundo do armário, deixa ele lá guardadinho. Intocável. Com Deus é o mesmo conosco. Ele nos confiou talentos, ele nos confiou dons, vocações. Ele me confiou a vocação de falar. Minha amiga Adri, ele deu pra ela o perfeccionismo. E às vezes a gente não entende, por que a gente é diferente. Eu gosto muito de dar exemplo, eu e meu esposo. Meu esposo, ele é extremamente perfeccionista e detalhista. Para a profissão dele, isso é ótimo, ele é engenheiro.
Os projetos dele são perfeitos. Ah, mas deve ser difícil de conviver uma pessoa que é o antes feito do que perfeito, que ontem nós estávamos conversando, com uma pessoa detalhista, perfeccionista. Nós somos os polos diferentes. E Deus, ele é tão perfeito e tão respeitoso conosco quando ele foi nos criar, que ele criou cada um com uma característica, cada um com um talento, cada um com um dom, de acordo com a sua capacidade, para que todos nós pudéssemos suprir as necessidades aqui dessa terra. Então ele vai ser às vezes mais introspectivo, mas ele vai ser perfeccionista. Então ele vai, de acordo com a profissão, de acordo com o chamado dele, ele vai cumprir ele com excelência. O outro vai ser mais expansivo, mais comunicativo. Ontem nós estávamos conversando, vocês duas, né? Vocês são uma dupla que deu match, que dá muito certo e que tem características diferentes. Às vezes a Paola, ela é a mais pezinho no chão de, opa, peraí, vamos calcular mais ali, fala, bora voar. E é isso, é por isso que a parceria dá certo. E Deus faz o mesmo conosco. E ele se entristece quando ele sabe que ele te deu um talento, que ele te deu um dom, uma vocação, e você tá pegando, ele tá guardando lá no fundo do armário, por medo de ser criticada. E aí são as famosas críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Richelle, ela começou a, né, eu conheço um pouquinho da história dela. Quando a gente começa nesse processo de transformação e a gente quer transbordar cada vez mais, a gente fica, gente, com as pessoas que a gente ama, né? Vamos viver isso daqui também, porque é muito bom. Às vezes, né, as pessoas vão lá, ih, olha lá, virou blogueira. Nossa, é isso. Tá achando que é famosa. Ah lá, mas tem 500 seguidores no Instagram, não tá falando o quê, gente? Não sabe falar nada. Ô, famosa que posso te fazer uma crítica construtiva. Quando a frase já começa assim, de posso te fazer uma crítica construtiva, nunca é construtiva. Sabe por quê? Quando a gente vai receber uma crítica construtiva que de fato vai construir mesmo, a pessoa ela tem que ser, no mínimo, autoridade e referência no assunto. E hoje, a gente consegue fazer dinheiro com o nosso tempo, com o nosso conhecimento. Se você for absorver uma crítica que de fato é construtiva, e a pessoa que ela é autoridade, que ela é referência no assunto que ela for te dar, essa crítica construtiva que vai agregar no seu trabalho, que vai agregar na sua vida, que vai agregar no seu propósito, ela vai te cobrar e ela vai te cobrar caro por isso. E é justo, porque é justo que custe muito, que muito vale. Então, aí entra a nossa autorresponsabilidade. Tô pegando meu talento, tô guardando lá no fundo do armário porque eu tô com medo de ser criticada. E aí Deus, ele dá mais a que ele serve de acordo com a sua capacidade. Às vezes a gente fica se questionando, nossa, mas a água corre pro mar, né? Fulano, ele tem dinheiro e cada vez ele prospera mais e cada vez ele consegue fazer mais dinheiro e eu tô aqui na pindaíba e o negócio nunca anda e o negócio nunca vai. Deus, ele é extremamente protetor conosco. Vamos imaginar uma árvore. Ela acabou de ser plantada, certo? E ela tá nascendo os galinhos dela. Os galinhos dela ainda estão fininhos. Tem como nascer um fruto grande, pesado, numa árvore que tá ainda nascendo, construindo com os galhos fininhos? O que vai acontecer? Uma plantinha com os galhos fininhos, se nascer já um fruto grande, pesado nela, vai cair, não é? Mesma coisa conosco. Deus, ele é extremamente protetor conosco, ele não é punitivo. Às vezes a gente ainda não acessou o próximo nível, às vezes a gente ainda não conseguiu viver uma vida plena e abundante, é porque a gente ainda não está pronto. E aí, ai Marina, mas e aí, como é que eu vou fazer para poder estar pronto? É se movimentar, é pegar o presente que ele te deu, tirar lá do fundo do armário, desenterrar ele e ter coragem, ter ousadia, ter humildade para poder utilizar ele. Porque tudo que Deus mais quer é que a gente utilize os presentes dos quais ele nos deu, dos quais ele nos confiou. Ele nos fez cada um com uma característica para isso mesmo, para a gente suprir as nossas necessidades aqui do mundo. Então hoje, você ainda tá dentro da sua profissão e você ainda tem medo de se expor, você ainda tem medo de transbordar na vida de outras pessoas, pega essa reflexão que faça, será que eu tô sendo servo que ganhou 5 talentos e aí eu vou lá e tenho coragem, ousadia e vou lá e invisto? E não tenho medo de ser criticada, não tenho medo de perder, porque eu tenho certeza que o meu Deusão,
Na hora que eu coloco o pezinho, ele coloca o chão embaixo. Dependendo se eu ver que tem chão embaixo. Ou eu tô sendo servo que tenho medo. Não vou usar isso aqui não, porque vai estar acabando. Não sei se Deus vai me dar mais amanhã. Aí eu vou fazer celeiro. Deixa eu guardar aqui. Igual eu falei com vocês no devocional mais cedo, né, lá do rio, lá em Jerusalém. Do mar morto. O mar que ele não deságua, o mar que ele não distribui. Ele virou uma represa, ele fica morto e ele acaba sendo inutilizado. A mesma coisa é nós, com os nossos talentos, com as nossas vocações. Se Deus te deu uma vocação, utilize pela honra dele. Ou quem ainda não seja pela honra dele, utilize pela sua vida. Porque tudo que ele mais quer e que ele deixou na palavra dele é o vir para que todos tenham vida e vida em abundância. Deus, ele quer que a gente acesse a abundância, que a gente acesse o próximo nível, que a nossa família acesse o próximo nível, que a próxima geração que está vindo agora depois de nós seja uma geração diferente, seja uma geração que vai acessar o próximo nível. Então é ter carinho, autorresponsabilidade com você mesmo. De eu tô deixando as críticas construtivas de quem nunca construiu nada me paralisar. Eu tô esperando ficar tudo perfeito para daí eu começar. Eu tenho medo de ser criticado. Eu fico aqui, ó, comparando os meus bastidores com um palco de alguém que já tá no caminho há muito tempo, que já tá trilhando o caminho há muito tempo. Que já tá cheio de calo no pé porque já caminhou muito. Então façam essa reflexão. E durante, né, essa minha jornada de questionamento com Deus de Deus, qual que é o meu propósito, ele me trouxe mais essa mensagem também. Busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Mexia muito, de certa forma, com o meu ego. Às vezes, de eu pensar em fazer uma transição de carreira. Eu pensava que fiz uma faculdade de 5 anos, estudei pra caramba pra poder passar na prova da OAB. Passei na prova da OAB, sou chamada de doutora. Mexe com o ego da gente. Sou pós-graduada, tenho um monte de pós-graduação. E agora eu vou simplesmente seguir uma outra coisa? Como assim? Agora, que autoridade que eu tenho para poder falar do nome de Deus? Que autoridade que eu tenho para poder falar de outras pessoas? Eu não tenho nem referência ainda, nem construí caminho ainda. É o que ele pede, busque primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Ele acrescenta. A gente não precisa de se preocupar, porque o amanhã vai trazer suas novas preocupações. É o que ele pede pra gente o tempo todo. Filho, te dei um talento, te dei uma vocação. Caminha. Não tá vendo o chão embaixo, não? Continua, coloca o pé. Eu tenho a impressão que Deus, ele deve ficar lá de cima. Ele tá fazendo. Ele tá fazendo. Eu não posso decepcionar meu filho, não. Meus filhos mimados queridos. E ele tá honrando meu nome. Como é que eu decepciono ele na frente dos outros? Não posso, não. Que nós sejamos ousados. Ontem eu comentei na mesa de almoço. Eu li um livro no início da minha jornada, chama Seja um Irresponsável, Atenta à Voz de Deus. Ele é da autora Larissa Miranda. Uma menina abençoadíssima, que mora lá em Orlando. E nesse livro ela faz uma analogia sobre como nós devemos pegar de inspiração figuras da Bíblia. Não é quando Deus dá para ele um chamado, construa uma arca e coloque um casal de cada ser vivo dentro dessa arca e a sua família. Todo mundo deve ter olhado para a cara de Noé e falou: pirou! O que Noé tá caçando, construindo esse negócio de madeira desse tamanho? Gente, o lugar era seco, não chovia. E aí ele tá falando que vai chover, que vai vir um dilúvio. Noé surtou. Foi obediente. Seja um irresponsável, atento à voz de Deus, irresponsável aos nossos olhos humanos, que a nossa vista humana ela é extremamente limitada. A gente só consegue enxergar o que está aqui na nossa frente, as nossas vistas. Mas seja atento à voz. Lá de cima. Faz a mesma coisa com Abraão. Filho, pega a sua família, sua parentela, larga tudo e vai para uma terra
que é a terra prometida. Ah, mas qual que é o caminho? Te mostro O lá. caminho eu te conto. Uau! Ah, mas tem GPS? Tem mapa? Vai que no caminho eu vou te contar. Ah, mas vai ter recurso, JC? Só vai. Vai que no caminho eu vou te contar. Ah, mas será que vai ter chãozinho pra mim poder colocar o pé? Vai que no caminho eu vou te contar. Deus, Ele quer isso da gente. Ele deu talento, Ele deu vocação. Tudo que Ele mais quer da gente é vai que no caminho eu vou te contar. Caminho a gente faz caminhando. Caminho a gente faz é construindo. Ah, eu acho que eu ainda não tô pronta. Eu acho que eu ainda tenho que melhorar mais, porque já tem gente que já faz melhor. Mas não tem ninguém que faz do jeitinho que você faz, que tem o seu ponto de vista, que tem o seu olhar. Ah, já tá todo mundo, hoje em dia, agora todo mundo quer falar de desenvolvimento pessoal, hoje em dia todo mundo virou coach, já tem um monte de devocional aí, mas ninguém faz do jeito que você faz. Ninguém tem o seu ponto de vista, o seu olhar. Então pega essa mensagem aqui, tá aqui, gente. Uau! Tirei da minha cabeça, não. Tá aqui. E aqui é pra gente poder ter acesso, pra gente poder debruçar aqui. Gente, aqui tem conselho pra nossa vida financeira, investimentos. O dia que eu abri a Bíblia, que caiu pra mim conselho de investimentos, falando que não era pra eu poder depositar todos os meus ovos numa cesta só, eu falei, isso é bom mesmo, né, Deus? Isso aqui é um manual pra vida, gente. É um manual pra gente poder viver uma vida plena em abundância. Isso aqui é um manual pra gente poder ter sucesso. Amém. Basta a gente ter carinho de... Ai, Marina, mas eu não entendo nada, não consigo. Busque pessoas que vão te auxiliar, que vão te pegar pela mão, poder te ajudar a trilhar o caminho das pedras. Ai, mas agora tá na moda. Todo mundo faz devocional, café com Deus Pai. Que bom. Sensacional. Glória a Deus. Gente, depois que a gente passa a experimentar um relacionamento íntimo com Deus, a vida da gente é transformada. Conversei muito com vocês, né? Falei dos sinais, da borboleta. Deus conversa comigo o dia inteiro. E um dia eu fiz uma reflexão no meu devocional de se Deus ele batesse na porta da sua casa hoje, te pegasse lá de pijama desarrumada, descabelada, como que ia ser na hora que você abrisse a porta? Nó, Deus, peraí que vergonha. Você ia falar que tá com vergonha? Como que ia ser com você? Pode entrar. Você achega? Já tá, é de casa. Por quê? É de casa. A diferença, né? Relacionamento. E aí ele entrou lá na sua casa, te pegou toda descabelada de pijama. Com o cabelo assim, ó, dessa altura, ainda com bafo, nem escova dente. A louça de ontem da janta ainda ficou lá. Aí você falou, GG, senta aí, vamos trocar uma ideia. Aí você ia começar a contar os seus próximos planos. Aí ele já ia te perguntar o quê? Como é que tá o próximo Sublime, Lelê? Não é? Porque ele já tá sabendo, não tá? Porque ele é o sócio majoritário do projeto de vocês, não é? Muitas das vezes, a gente fica assim, gente, mas por que meu negócio não tá dando certo? Por que eu só tomo as decisões menos assertivas? Por que eu nunca acerto nas decisões das quais eu tomo? Quem você tá chamando para poder ser seu sócio, seus projetos, seus sonhos? Você chamando Deus para poder ser sócio majoritário do seu negócio? Você perguntou para ele, Deus, é para mim fazer isso daqui mesmo? Você pediu autorização para ele? Quem que é o conselho consultivo do seu negócio? Você pergunta tudo para ele, não perguntou. Referência de hoje, quem faz, dá certo. Você está deixando o conselho consultivo da sua empresa, dos seus sonhos, dos seus projetos, na mão de um outro ser humano que está aprendendo ainda com você, que é cheio de falhas, você coloca lá na mão dele. Você consulta tudo com ele primeiro. Paizinho, eu tô querendo... Paizinho, eu tô querendo fazer isso daqui, e aí, o que você acha? Ai, Marina, mas será que eu vou entender o que ele vai falar? Para de ler minha mente e antecipar minhas perguntas. Vai. Mas Marina, será que eu vou entender? Relacionamento. Eu falei com vocês ontem mais cedo.
Lele e Paulo, eu uso muito o exemplo das duas, né? Porque elas são as nossas referências aqui. Se nós tivéssemos, todo mundo, depois que a gente sentar lá pra poder almoçarmos juntas lá na mesa, se precisar de comunicar alguma coisa com a Lele, você fazer isso aqui com ela, ó. A Lele, ela vai entender o que ela tá falando. Por quê? Intimidade. Intimidade a gente faz através do quê? Relacionamento. Relacionamento diário. As duas estão juntas todos os dias. A ponto delas conseguirem se comunicar sem precisar desglosar uma palavra. Se eu pegar agora, lá na mesma mesa e fazer assim com a Lele. A Lele vai fazer assim. O que você tá querendo falar? Ela vai ter que chegar lá pra mim pra eu poder conseguir esboçar uma palavra com ela, pra eu poder ser mais clara. A mesma coisa é Deus conosco. Ah, eu ainda não tô entendendo os sinais dele? Relacionamento. Eu ainda não tô entendendo o que ele tá querendo dar de conselho pra minha empresa, pros meus sonhos, pros meus projetos. Relacionamento. E relacionamento é todos os dias. Eu ouvi de alguém no devocional, às vezes a gente não consegue ter intimidade nem com quem está dentro da nossa própria casa. Ele está ali do nosso ladinho o tempo inteiro disponível. Ele mandou ser o único filho aqui para a terra. E que a gente foi lá e pegou e fez o quê? Crucificou ele, colocou ele numa cruz. Para poder se fazer presente em nossas vidas, independente do lugar físico aonde nós vamos estar. Eu tô aqui em Búzios, ele tá aqui junto comigo. Meu esposo que tá lá agora em Contagem, ele tá lá junto com ele lá agora. Porque eles fazem um presente. Então esteja com ele todos os dias da sua vida. Em todos os momentos. Ai, Marina, mas eu acho que eu não vou ficar não, Deus, o problema acho que é tão pequeno. Eu tô querendo tomar uma decisão. Eu não sei se eu mando uma mensagem ou se eu não mando. Eu acho que é tão pequeno. Ele é seu pai. Intimidade, pra poder perguntar tudo pra ele mesmo. Paizinho, o que você acha que eu faço? Você acha que eu faço isso daqui? Não, senão, me dá uma resposta. Seja intencional no relacionamento, seja intencional quando você procura ele. Ai, mas eu não sei falar essas palavras bonitas desse jeito ainda não. Com sua mãe, com seu pai, você precisa de, sabe, falar a palavra bonita com ele. Até porque foi ele que te ensinou a falar. Até pra poder falar do coração, vai ser intencional, porque ele vai sentir o que tá aqui dentro. Deus, isso aqui agora tá me angustiando, eu não sei o que eu vou fazer, como que vai ser. Ela acabou de dar um super testemunho da história dela e da empresa dela. E aí, Deus, como é que eu vou fazer? Mas tá tudo quebrado, tá sem solução. Na minha vista humana aqui, eu não tô conseguindo enxergar a solução. GG, me ajuda. Ele já enxerga e ele já viu tudo lá do outro lado do caminho. E aí, se você procura ele de forma intencional, se você nomeia ele como sócio majoritário dos seus projetos, dos seus sonhos, das suas vidas, se você nomeia ele como seu conselho consultivo de vida, a gente não tem como dar errado. Porque só dá errado quando a gente tenta fazer as coisas pela força do nosso próprio braço. Mesmo falando a palavra dele, comigo o jugo é leve, porque ele ajuda a gente a carregar. E quando o peso fica pesado e que ele vê que a nossa força tá acabando, protetor demais, ele carrega a gente no colo. Todo mundo já deve ter passado por alguma situação de nossa, eu não sei como é que eu consegui viver isso. De chegar em casa, sentar no sofá e falar: porra! Que dia! Como é que eu dei conta? A hora que a força da gente cessa, ele carrega a gente no colo. Então é isso, busque nosso Pai de forma intencional. Busque Ele de forma intencional nos nossos sonhos, nos nossos projetos, nos nossos negócios. Não existe problema pequeno e problema grande, demanda pequena e demanda grande. Ele é nosso Pai. E tudo que Ele mais quer é participar da nossa vida. Ele vai ficar muito feliz de participar da nossa vida, de participar de todos os nossos projetos aqui.